Olá a todos! Neste mês de maio, iniciou a inscrição para o Enem. Pensando em ajudá-los a se preparar melhor para a prova, eu elaborei essa série com 4 vídeos que estará disponível aqui no meu canal no YouTube, com uma preparação para ajudar você a se preparar melhor para a prova. Então, o que vai ser composto esses 4 vídeos, Explicando para vocês por que é importante fazer a prova, Vou explicar também como que é a estrutura da prova, como se preparar da melhor maneira possível para a prova, quais são as competências e habilidades exigidas e como é calculado a nota da prova. Ainda não sabemos se a prova vai ser adiada ou não, como é que está esse caos agora com esse governo. Mas não desanime e continue mantendo a pegada aí do estudo. Então, eu acredito que para você melhor se preparar para uma determinada prova, é necessário você conhecer por que aquela prova existe, como é que ela existiu, como é a sua estrutura. Não só você ter conhecimento dos conteúdos da prova. Quanto melhor você conhecer a prova, mais bem preparado para ela você estará. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como surgiu o Enem. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova realizada pelo Ministério da Educação do Brasil desde o ano de 1998, com o intuito de avaliar a qualidade do ensino médio do nosso país. Então ela procura anualmente avaliar a aprendizagem dos alunos concluintes do ensino médio para auxiliar o Ministério da Educação na elaboração de políticas pontuais e estruturais para a melhoria de todo o ensino brasileiro através dos parâmetros curriculares nacionais. O primeiro modelo de prova do Enem utilizado entre 1998 e 2008, era uma prova com 63 questões objetivas mais uma redação. Em 2008 a prova muda e a partir de 2009 então ela passa a ser essa prova como nós conhecemos hoje. 180 questões dividido em 45 questões de cada área, mais uma redação. A partir de 2009 ela foi introduzido. A partir de 2009, quando foi introduzido esse novo modelo de prova para o Enem, ele passou a ter uma característica que nós temos hoje de ser utilizado como principal acesso ao ensino superior no Brasil, tanto público quanto privado. Então, quais são os objetivos do Enem? Compor a avaliação de medição da qualidade do ensino médio, ou seja, ser um subsídio para as redes estaduais e municipais de ensino que têm o ensino médio poder avaliar e medir o conhecimento que os alunos estão tendo ao término do ensino médio, subsidiar a implementação de políticas públicas. Então, sabendo como está o nível do conhecimento dos alunos concluindo o ensino médio, você consegue ali estabelecer novas políticas para fomentar o desenvolvimento da educação básica no Brasil. Criar referência nacional para aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio. Lembrando que nossa estrutura pública determina que, de acordo com a legislação educacional, que o responsável por oferecer o ensino médio na rede pública são as redes estaduais de ensino. Então a gente tem 27 unidades da federação que oferecem o ensino médio. Então o objetivo do Enem é criar uma referência para que os currículos das redes estaduais de ensino, apesar de ter que contemplar a regionalidade e ter a diversidade ali, mas que tenha uma unicidade nos currículos de ensino médio de todo o país. Desenvolver estudos e indicadores sobre a educação brasileira. Obviamente que a partir dos resultados da prova do Enem, eu consigo aí desenvolver estudos e medir os indicadores do conhecimento que os alunos têm a concluir o ensino médio. Estabelecer critérios de acesso do participante a programas governamentais, FIES, ProUni, etc. E constituir parâmetros para a autoavaliação do participante, porque a prova ela é comparativa ao longo do tempo. Então, se você fez um ano, no ano seguinte você fez novamente, você pode comparar aonde que você avançou, o que você melhorou, o que você não melhorou. Permitindo ao participante, vista a continuidade da sua formação e sua inserção no mercado de trabalho. Por que você deve fazer a prova? Principalmente porque hoje a prova é usada como processo seletivo em universidades federais de todo o Brasil, os centros federais tecnológicos e algumas universidades estaduais, além de mais de 1000 faculdades privadas existentes em todo o país. Além de você ter acesso a diferentes programas como FIES, ProUni, entre outros. Como o sistema utilizado para calcular a nota pela teoria da resposta ao item permite que você faça a comparação ao longo do tempo. Então, por exemplo, a média nacional para o ano de 2009 foi de 500 pontos e em 2016 de 508, significa que teve um avanço. Se você tirar 500
na prova do Enem em alguma das áreas, significa que você tem o mesmo nível de conhecimento, na média, do que aqueles que fizeram a prova no ano de 2009. No vídeo que eu explicar como calcula, né, a nota pela teoria de resposta ao item, você vai conseguir ver isso claramente, como é que funciona esse modelo comparativo de um ano para o outro das provas do Enem. Atualmente o governo só libera a média por área, né, você tinha uma média entre as 4 áreas. Não é o ideal você fazer uma média aritmética entre as 4 áreas, que cada área, a sua média, está calculada de uma maneira diferente, por isso que o governo agora só libera média por área. Nos próximos episódios eu vou explicar como é a estrutura da prova. A prova é dividida em 180 questões, mais a redação em 2 dias de prova. Para esse ano, né, de acordo com o calendário, a gente não sabe ainda se o Enem vai ser adiado ou não, temos então o primeiro dia de prova presencial no dia 1º de novembro e o segundo dia de prova presencial no dia 8 de novembro. E teremos pela primeira vez a implantação do Enem Digital, que eu vou falar daqui a pouco. O Enem Digital vai ser a primeira prova no dia 22 de novembro, a segunda prova no dia 29 de novembro. Então, no primeiro dia, são 90 questões mais a redação, 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, englobando questões de geografia, história, filosofia e sociologia, e 45 questões de linguagem, códigos e suas tecnologias, englobando língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, em inglês ou espanhol, além de educação física e artes também, que está em linguagens e códigos. Então você tem 5 horas e meia para fazer as 90 questões e mais a redação. O segundo dia, você tem 90 questões, dividido em 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, química e física, e 45 questões envolvendo matemática e suas tecnologias, que é o conhecimento sobre matemática relacionado com os problemas aí do cotidiano. Como é a estrutura da prova, no sentido de que o quê? O que a prova exige de você, candidato? O ponto forte da prova é a exigência do que nós chamamos de competência leitora, ou seja, consiste em medir a capacidade dos alunos em relação à leitura nas questões, relacionando o conhecimento de diferentes matérias à chamada interdisciplinaridade. Então a prova é fundamentada em 5 capacidades básicas, né? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações e problemas e elaborar propostas, né? Voltando aí um pouquinho, em relação ao Enem Digital, eu não sei se vocês viram no edital, mas o Enem Digital abriu 100 mil vagas distribuídas em diferentes cidades. Pelo que eu já levantei, nos primeiros dias já fechou o número do Enem Digital, não tem mais vaga para o Enem Digital. Como é que vai ser o Enem Digital? Provavelmente vão te alocar numa escola, numa faculdade que tem um laboratório de informática e você vai fazer a prova no computador desse laboratório de informática aonde você vai ser alocado. Se você tiver feito inscrição agora ou nos últimos dias, já não tem mais vaga para o Enem Digital. Tá joia? Então, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, né, dê o seu like lá, se inscreva no canal, pode escrever nos comentários que eu vou procurar lá responder vocês. Até o próximo episódio.